Nesse clima descontraído, estamos chegando com mais uma edição do Pode Mais Elas. Aqui, de forma leve, descontraída, a Cíntia preparou até uma pauta, né, Cláudia? Muito caprichosa Chique, ela. organizada demais. Olha aí, esse é um momento especial. Nosso Pode Mais com a Cláudia. Cláudia é? A Cláudia é jornalista, é bancária, é extrovertida, excêntrica às vezes. Essa é a Cláudia. Uau. E temos a Anete. A NET é o quê? A NET é multi-mulheres. Multipluri. Pluri. Nossa psico poderosa, Sim, eu mesma. que nos faz pensar. E essa é a Cíntia. Isso aí, eu sou a Cíntia, sou assistente social, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. E a Cláudia falou que é extrovertida, é isso? Eu sou. Tu é extrovertida? Eu acho que eu sou extrovertida, mas eu sou arteira. Ah, arteira. Eu acho que é mais do que extrovertida, tu é arteira, é verdade. Arteira é bom. E aqui temos a Luciana, jornalista, comunicadora, professora, mentora. E vamos parar por aí, né? Porque Vamos, senão vão parar, achar não. que eu tô me achando. Mas tem que se achar. Que tu tá te achando. E eu não vou ser Mas boazinha. é, Ou eu vou ser exato. boazinha. Eu acho que Não tô aí sendo tá. boazinha comigo, né? Aí tá. As mulheres têm um problema com se achar, né? Elas logo fazem a autocrítica. Parece que não podem, né? Preciso ser mais Elas- boazinha comigo. Isso mesmo, não pode se Veja achar. que se um homem vai fazer uma apresentação e falar que ele é um jornalista, um comunicador, um professor, que homão, né? E a mulher vai fazer isso. Ah, tá. Tudo isso tá se achando, né? Jura? Verdade, Alguma verdade. coisa tá errada Mas nessa é. conta. Fomos ensinadas a sermos mais contidas, mais comportadas, mais educadas, boazinhas. Estamos desaprendendo. Ah, é. Estamos Felizmente. ficando mal comportadas, Adoro. mal Arteiras. educadas. Mas, olha só, tem um livro que diz que as meninas boazinhas vão para o céu. Concordam? Ah, Mas em o partes. subtítulo é As Más Vão à Luta. para que próximas possam viver melhor. E é isso aí. É bom o Gostei. título, né? As Mara- Meninas Boazinhas. Eu li há muitos anos Eu ia atrás. dizer, pelo estado Pelo do livro, estado. ele tem bastante caminhada. É, ele não é tão novo assim. Ele é um livro, nossa, ele tem nas minhas mãos uns 25 anos, eu acho. E depois eu até vou olhar de que ano que ele é. As Meninas Boazinhas nas vão pro minhas- céu. Nas minhas mãos quer dizer que ele passará para as próximas mãos aqui. Tranquilo, Olha só, tranquilo, maravilha. tranquilo. Vocês emprestam livros? Eu Vocês empresto. isso. anotam para quem? Nem eu sempre. anoto, eu tenho uma Eu lista não. que eu Gente, vou anotando. contar pra vocês que eu fiz um curso outro dia em Caxias, faz aí um mês um pouco. E aí tinha vários colegas da empresa e uma delas me disse, quando vi teu nome na lista, resolvi trazer um livro que tu me emprestou mais de 5 anos atrás, porque eu fiquei com vergonha que eu nem lembrava que eu Eu tinha achei que tu emprestado. ia cobrar. Ia cobrar. Eu emprestei alguns que não é só eu que não lembro, as pessoas também não lembram. É, acontece. Esse é o mais complicado. Mas eu vou contar uma técnica para vocês. Todos os meus livros têm uma declaração. Eu começo dizendo, este livro pertence a tal, telefone tal. Se você encontrar este livro, cuide muito bem dele, porque ele é muito importante para mim. E assim que terminar de lê-lo, me devolva. Uau! Todos os livros meus têm essa... Gente, ó, dicas de Cíntia. Depois é eu que sou organizado. Pode mais organização. Pode mais prevenção. Também. Isso é Mas a capaz gente- de tocar o coração até do ladrão, viu? Olha, é um jeito de ser boazinha sem ser boazinha. É sutil. Eu tinha um professor que dizia assim, se tu tiver que constranger, ainda que tenha que constranger, constranja com amor. Seja educada para constranger, Então, para ah, cobrar. Ai, mas então... Ah, começou com tudo esse podcast. É tô verdade. Não, amando mas isso tá parecendo ser muito boazinha. Não, eu penso que a gente tá Será? fazendo pensar. Fazendo pensar. Não, é que eu tô numa outra vibe. Eu já tô numa vibe mais revoltada. De má. assim. Garota má. Garota má. Isso. Deve ser idade. Você vai pro céu. Não, pra luta. Não, eu vou à luta. Você não vai pro céu. Eu sempre digo, me adianta o quê ir pro céu Quem se disse todos os meus amigos vão pro inferno, certo? Vamos à luta, Nossa, gente. Mas sabe Quem que fala, aspira a ir ao céu? pois é, pra que ser tão boazinha, né? O que a gente vai ganhar depois? Porque a gente é educada, fomos educadas, né, para sermos
agradáveis. Eu li nesse livro, dei uma olhada de Comportadas. novo, porque eu vi agora, 1994, ele foi publicado. Eu li ele na minha graduação, lá nos anos 90, Eu tava acho. começando Mas a iam- namorar. Pois é. Aí ela... Eu já sabia escrever, pelo menos. Pois né? é. Aí eu dei uma folhada de novo, fui procurar na Eu estante quase para tava ver se eu entrando na ainda faculdade, tinha que nós ele. estamos- Aí eu abri, folhei, aí dizia assim, eu marquei aqui, fiz umas orelhinhas. Uma mulher num depoimento contando, ela diz, como me irrita esse sorriso agradável das mulheres. Eu já ouvi algo Essa- semelhante. Isso, assim, então, nesse contexto, quando a gente diz a gente foi educada para ser boazinha, agradável, sempre cuidar dos outros e tudo mais, né? Também nos foi ensinado um sorriso, que sempre é aquele sorriso agradável, simpático, né? Que a gente tem. Querida que você Querida. é. Então, até isso, quando eu li essa frase, eu pensei, nossa, até o nosso sorriso, ele é ensinado para ele sempre ser agradável, receptivo, né? Mas vou te dizer que às vezes ele incomoda quem Não sabe lidar com... é. Porque tu pode também refletir, né? Talvez, a minha percepção, há uma possibilidade de tu estar no controle. Porque me parece que em alguns momentos esse sorriso que tá fácil, assim, não necessariamente ele Às é um vezes sorriso... Uhum. Ele é um sorriso de controle, ok? Tu tá vindo, tá querendo me tirar do meu espaço de sossego. Hoje ainda à tarde, finalzinho de tarde, agora eu conversei com uma colaboradora e falei para ela sobre isso, né? Sobre não querer agradar sempre. Eu digo, às vezes a gente vai ter que dizer não, e os não são convenientes, eles são importantes, né? Eles refletem muito da gente saber onde nós estamos, né? Então, assim, só que a gente tem que pagar o preço de não. E ainda disse para ela, tu pode dizer um não sorrindo, né? Diga um não sorrindo para as pessoas, para eu- mostrar para elas que tu não tá contrariando, mas que tu tá falando algo que é necessário Eu nesse acho que a momento. dificuldade, e aí eu falo até assim um pouco de relato pessoal, assim, a dificuldade de entender que tu pode ser agradável, tu pode ser uma boa pessoa, né? Tu pode ser uma boa companhia, tu pode ser querida e ter um sorriso amável e, como a Cíntia falou, falar as coisas de forma amorosa, né? Mas saber que tem que colocar um limite. E eu não digo um limite na bondade, mas um limite no espaço que o outro pode ocupar. Porque nisso de querer agradar, de ser amável com todos e querida, aí fica com dificuldade de dizer o não, ou de impor um limite. Não, eu sou bem legal, sou querida, a gente pode, né? Mas vou até aqui, aceito que seja até aqui, não aceito todas as coisas. Porque cada dia, cada oportunidade vão invadindo um pouco mais esse nosso limite e fazendo cada vez ser mais difícil se manter bem, porque a gente tem que estar bem para ser amável, querida e agradável, né? Então, ao meu entendimento, quando a gente fala em ser muito boazinha, acho que é essa questão aqui, que tu não sabe onde está o teu limite daquilo que tu quer, que tu aceita, tanto aceitar da conduta do outro, quanto do dizer que não, quando tu não tem condições de atender a todos, né? E não significa ser ruim. Não, né? claro que Até não. A Chamamanda, ela fala sobre isso, que ser boazinha, né, não devemos ser boazinhas, mas bondosas, sim. Né? E a bondade tem a ver com a nossa humanidade, com nós respeitar a existência do outro também. E eu respeitar a existência do outro, inclusive, às vezes eu vou ter que dizer, não, Anete, isso não vai dar. Isso também tem a ver com respeito. Então, acho que é nessa categoria que a gente tem que olhar o boazinha, né? O boazinha porque eu preciso ser aceita, porque eu quero agradar, porque eu quero fazer parte daquele espaço, ele vai te ferir em algum momento. Ele vai ser muito custoso, muito danoso, porque tu vai ter que negar a tua essência. O boazinho é para o outro, não é é para por ti. A bondade A é tua. bondade é para todos. A gente aqui, eu acho que a gente está falando quer dizer, o nosso tema aqui da bondade das mulheres, né? Porque nós fomos ensinadas assim e depois nos custa desaprender e colocar o limite. Acho que, Cláudia, isso que você levanta aí tem bem isso, né, a ver com a dificuldade que a gente vai adquirindo para estabelecer fronteiras, limites, para conseguir dizer não, porque a gente vai tendo que agradar os outros, né? E aí a coisa da diferenciação da bondade e do boazinha eu acho muito, muito interessante. Me lembrei do Gilberto Gil, né? O Gilberto Gil, em algum momento, ele faz um depoimento muito bonito, onde ele diz que
ele hoje, na vida dele, exercita a bondade radical. Olha, Não é? interessante. É, A bondade A bondade radical, né? Vai a raiz da bondade, né? Claro que a bondade radical tem um quê de uma criticidade também, mas buscar a bondade, exercer a bondade como quase que uma missão, não é? No sentido de que, bom, nos meus atos eu vou sendo bom, mas eu acho, claro, vindo do Gilberto Gil, ele tem um controle do exercício da bondade dele. Ele tem o domínio daquele exercício. Faz isso acho que quase como um exercício espiritual, assim. Eu te ganho com a força da bondade. Ou eu venço Com a com a força da bondade. estratégia da bondade. Exata, porque a bondade, claro, aí sim, ela pode desconstruir algum ato, enfim, de violência, eventualmente. Mas tem que saber colocar um limite com a própria bondade, digamos assim. Se eu soubesse do tema de hoje, eu teria trazido um livro que eu trouxe virtual, então, tá? Perfeito. E o livro, olha o título. Ser bom não é ser bonzinho, Cíntia. Exatamente isso, do Cláudio Tebas, está lá em casa, na lista para leitura. E esse livro me remete a algo que tem muita relação com esse tema, que é a própria CNV, a comunicação não violenta. Porque quando a gente fala de ser bom, a gente, no meu entendimento, fala, assim, de um sentimento, de um desejo, de um jeito de levar a vida, né? De ser bondoso e não bonzinho. Mas remete justamente ao contrário do que, por vezes, a gente acredita que seja ser boazinha. E aí eu me lembro de um vídeo que eu não vou saber dar os créditos, porque eu não tenho ele aqui agora e não me recordo, mas que tratava justamente sobre isso quando falava de CNV. Ele trazia um exemplo. Vamos imaginar uma cena de um evento, um treinamento, um curso, uma palestra, onde tem lá um facilitador de CNV, justamente uma pessoa que entende-se que tenha mais habilidade, né, já que está mediando o processo, incentivando outras pessoas nessa caminhada. E essa pessoa está lá, conduzindo o momento, concentrada, com o público em sua atenção, quando do nada entra uma fotógrafa, daquelas que chegam chegando, sabe? Flash para tudo que é lado, circula daqui, dali, salto, bate aqui para lá e vai. E nesse instante ele para de falar. Ele para e fica olhando para ela, aguardando pacientemente. E nesse momento ela para, constrangida, diante do público e... Tô te incomodando? Mais ou menos assim, a história é um pouquinho com outras palavras, mas a tradução é essa. E ele diz o seguinte, em resumo, a sua chegada ao ambiente, a sua circulação, fez com que eu perdi o meu equilíbrio, né? A minha concentração, a minha linha de raciocínio com a sua chegada, que não me foi comunicada, eu não estava sabendo desta presença, dessa entrada. E isso fez também, eu percebi também que desconcentrou o público, então eu tomei a decisão de aguardar. E ele foi assim, ele expressou o que ele sentiu e que ele tinha uma necessidade de se concentrar para poder dar andamento ao conteúdo. E a mulher saiu indignada, se sentiu exposta de alguma forma perante o público, apesar de ter sido ela que fez a pergunta. E aí, quando ela saiu do ambiente, ele questionou o público como que eles avaliaram aquela situação, já que estavam falando de ser ou não ser violento. E, para sua surpresa, boa parte das pessoas concluíram que ele tinha sido, de alguma forma, violento ao expor esta pessoa perante o público. E aí ele traz a reflexão justamente nesse sentido. Ser bom não é ser bonzinho. Por quê? Eu fui autêntico. Eu expressei o meu sentimento, eu expressei a minha necessidade e a nossa necessidade enquanto grupo. E ser bom não significa que eu tenho que agradar a pessoa que chega num ambiente sem avisar, sem, vamos dizer assim, interferindo no ambiente. Eu vou dizer, não, tá tudo bem, simplesmente porque eu não quero desagradá-la ou expô-la. Não, ela que
Considerando entrou que no ela não ambiente. se preocupou se ia desagradar ou não, né? Exatamente. E esse foi o primeiro contato mais profundo assim que eu tive com essa diferença entre ser bom e ser bonzinho, ou ser boazinha. E também, de alguma forma, despertou esse interesse de comprar esse livro, que não tem nada a ver com o vídeo, né? Não são autores diferentes, Mas traz mas que uma vem na mesma relação. linha. Tem um outro Exatamente. livro que é A Síndrome da Boazinha. Eu não vou conseguir me lembrar o nome da autora e tá muito pequenininho aqui na minha colinha, então eu não vou conseguir ler, tá? Mas, procurar. Aliás, eu também isso, tenho colinha da Cintia aqui. Isso. E ela fala assim, ó, agradadoras são motivadas a cuidar da necessidade dos outros, a revelia das próprias. Foi o que a Cláudia falou antes, né? E pessoas que sofrem da compulsão por agradar raramente estão felizes e satisfeitas consigo. Então, assim, quando a gente olha para esse movimento, eu tenho que ser perfeita, as pessoas têm que me validar sempre, eu tenho que estar sempre fazendo as coisas da maneira mais correta possível, porque daí eu vou agradar as pessoas. É viver de maneira sofrida. Luciana, tu que é melhor no inglês, que nome que é esse? Meu Deus, agora me colocou no compromisso. Harriet Breaker, deve ser. Deve ser esse. É certamente, porque as mulheres, Eu não consigo ficar olhando para comida. quando elas precisam agradar muitos outros, né? Elas agradam porque elas precisam, vamos lá, ser boas para os outros, com o intuito de serem reconhecidas. No entanto, elas perdem a autenticidade, porque elas deixam de ser elas mesmas e considerar as suas próprias necessidades, né? O seu próprio eu, ser elas mesmas, né? A sua espontaneidade elas perdem no intuito de fazer o que os outros gostam e precisam, não o que Ou que elas... se imagina que os outros outros- gostem. sim, Tem mas isso ainda. Mas as mulheres são preparadas de uma forma muito espetacular para reconhecer as necessidades dos outros, né? Para interpretar e ficar... E as próprias necessidades serem deixadas de lado. Isso, não reconhecerem, né? Então perde-se, né, a autenticidade, o ser ela mesma no intuito de conquistar a atenção, né, do outro. Acho interessante que também tem esse movimento assim entre as próprias mulheres muitas vezes, né? Que uma mulher que resolve que ela não vai ser boazinha, que ela vai ser autêntica, que ela vai seguir as vontades dela, vai se priorizar e como as próprias mulheres fazem um movimento meio que relutante a isso. Quase cancelando. Quase como que diz assim, como se eu tenho que me manter aqui boazinha, aceitando o desaforo, que tu tá indo aí ser independente, viver livre, feliz e fazendo as tuas escolhas. Como que eu tô fazendo tudo direitinho para o céu, tu tá indo à luta. Isso aí. Né? Porque então, ela, na verdade, tá questionando o papel que nos foi relegado a todas nós e agora tá corrompendo o nosso papel de boazinha. Um dia eu vi uma mulher dizer assim, e hoje eu penso que é quase isso, né? Maldita hora que aquela uma foi resolver queimar o sutiã, agora eu tenho que trabalhar. Eu queria era estar sendo, né, tá em casa. Então, é quase isso, assim, né? Por que estão fazendo um movimento aí que eu não posso mais ficar no meu canto e aceitando as coisas como estão? E olha como também, se a gente olhar por uma outra perspectiva, que de novo eu tenho que agradar. Porque pode ficar em casa e tá tudo certo. Exato, Claro. porque tem que trabalhar. Daí agora de novo, então se alguém está se deslocando para aquele lugar, eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer parte. Daí entra o lugar de ser boazinha, de aceitar né, tudo que está sendo posto. Não, se quiser estar em casa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, paga o preço, assume que eu quero isso, né? E não entender somente como o lado crítico. Gurias gostaram do meu blend? Teu blend, Eu adorei essa Eu falei que expressão, foi hein? um café especial misturado com aquele café feito de casca de batata doce. Tipo assim, né? Torradinha, como se fazia antigamente. Um é de uma marca que podia nos patrocinar, né? E o outro é... verdade. Olha a marca que pode nos patrocinar. Estamos tomando teu café hoje. Mas sabe, eu estava lendo aqui a orelhinha do meu livro aqui, né, das meninas boazinhas vão para o céu e as más vão à luta. Ele resume bem aquilo que a gente estava falando aqui, porque ele começa assim: amáveis, transigentes, humildes, generosas. Durante muito tempo, essa foi a imagem da mulher perfeita. Filhas obedientes e comportadas, esposas dedicadas e pacientes,
Muitas e muitas vidas femininas resumiram-se a isso. Aquelas que ousavam desafiar esses padrões, as que arriscavam lutar por seus desejos, corriam o risco da marginalidade social. Olha, exatamente isso. É isso aí. E até assim, se a gente for pensar no contexto amoroso de relacionamentos, quantas mulheres entendem que esse é o papel que elas têm que assumir para serem dignas de ser amadas? Olha que... E isso eu falo no papel, no relacionamento amoroso, ou então no relacionamento, por exemplo, com o pai, né? Que é o caminho que depois traça os relacionamentos amorosos, né? A necessidade de agradar o homem, né? Aqui eu tô falando em função do pai, enfim, uma relação heterossexual, mas enfim. A gente até diz heteronormativa agora, né? Acho que andou mudando a forma de falar, enfim, me perdoem se eu não usei a expressão correta. Mas eu tenho que agradar, eu tenho que ser boazinha, estar naquele papel, né? Para então ser digna de ser amada. E não eu sou amada porque eu sou um ser humano, então eu sou amada. E aí a gente vai ter uma relação em que vai cada um ter as suas necessidades, e vai olhar para um, vai olhar para outro, vai olhar para os dois, mas enfim, né? Então, me preocupa isso também. De entender, e é uma coisa que eu falo seguido para minha filha, assim, olha, eu não vou te amar se tu fores bem na escola, se tu te comportares sempre bem, não, eu te amo, isso independe de todas essas outras coisas. Essas outras coisas são para tua vida, para tua felicidade, para tua busca de sucesso, Não é quando o amor não é moeda de troca. Não é moeda Aí, como de seria mais troca. simples se nos relacionamentos que se constroem, não materno-afetivos, vamos dizer assim, essa relação já começasse assim, né? Onde o amor não é uma moeda de troca, onde eu decido que eu quero amar porque eu quero amar, e porque eu tenho um sentimento bom, né? Sim. Em relação àquela Tem pessoa. um autor que diz que amar é um dever. Esse é um ponto de partida. É um dever, nós devemos amar. O amor não acontece. Não é uma escolha, eu vou ver se eu vou amar ou não. Ele é, bom, claro, é um ensaio, a gente aprende a amar, senão a gente odeia também com facilidade. Então, amar é um dever no sentido de um exercício de que nós devemos amar. Você tem a consciência de que você deve amar sua filha. É um a priori. Sim, não existe escolha. condicionante, Exatamente. não existe... Na verdade, não tem inclusive, escolha. é cultural também, né? Sim. Porque as mães que se sentem em determinado momento impotentes e questionam se amam seus filhos na intensidade do amor que se prega culturalmente, que acontece naturalmente com o parir, elas acabam sentindo essa dor, né? E eu não me permito não amar. Também é um ponto, assim, relativo. Agora, Nete, enquanto você lia essa parte ali das mulheres que se revoltam, né? Então, que talvez desviam o caminho tradicional. Revoltada. É preciso lembrar, eu vou trazer algo que eu tinha separado para mais elas da semana do sábado e que eu acabei não utilizando, mas assim, ó, o Rio Grande do Sul tem o maior percentual do país de mulheres que moram sozinhas. Vocês viram esse estudo que saiu agora? Então, que sustentam as casas, exatamente, né? Então vamos pensar. Será que ainda precisamos ser tão boazinhas, né? Mas a gente tá boazuda agora, na verdade, né? Estamos se virando aí, ó. Um conflito, na verdade. Eu acho que a gente está numa transição e por isso se torna um conflito, né? Porque a gente vai pendendo, né? De vez em quando a gente dá aquela derrapada, né? No nosso antigo padrão de boazinha, né? Então, estava me lembrando assim por exemplo, de um caso de consultório, porque é bem concreta, assim, né? A mulher, ela fica em dúvida se ela separa ou não separa, porque quando ela vai morar com o namorado, o companheiro, ele é uma pessoa muito boa, ele é um homem que respeita ela, ele é muito bacana, mas ele não sempre faz... o mas, né? Ele destrói tudo. E aí eu ia morar junto, aí eu desisti, porque eu fui vendo que, apesar dele ser um cara relativamente jovem, eu tenho que fazer tudo para ele, eu tenho que fazer todas as tarefas da casa, eu tenho que pedir para ele fazer cada coisa. Então, olha, veja só, ou eu sou a mulher boa, que lava, limpa, cozinha,
cuida das crianças, faz tudo. Porque eu olho para minha irmã, eu olho para minha prima, elas todas são casadas há muito tempo. E por que eu não posso também me adaptar a esse papel com tranquilidade? E fazer tudo aquilo que se pede de uma mulher. Faça de forma abnegada. Tudo isso que te compete. E se você não fizer, você é tida como aquela que, poxa, que não se adapta a um casamento, que não dá certo. Nunca que dá não conta. certo. E aí, né? essa mulher, ela entra num Culturalmente. conflito muito grande, porque, enfim, eu estou falando de caso concreto, assim, Uhum. uma mulher relativamente jovem, independente, e que tá nesse conflito, assim. Eu caso ou eu, tipo, compro uma bicicleta, né? Ou eu caso, ou eu Cadê nossa bicicletinha da carona? Nossa ou eu bicicletinha da caso, ou eu carona. fico morando sozinha, como você disse. O Rio Grande do Sul tem o maior índice. Então, esse conflito entre ser a boa ou em romper com esse padrão, ou o que eu faço? Então, esse é o caso de terapia. O que eu faço? Eu fico com esse homem e me adapto a essa vida, ao casamento, Gente, a solução Ou para eu- mim é muito clara. ou eu continuo morando sozinha. Pois é, me ajuda. A solução é ele fazer terapia, né? Óbvio. É. Ela tá bem raciocinando o que ela quer e vendo que existe uma outra possibilidade, mas ela não vai se adaptar, porque se ela tá questionando, ela já. Então, ele que faça terapia, Pois É que tem uma mas- máxima, Cláudia. As pessoas que fazem terapia Fazem. precisam fazer, porque quem deveria não faz. Exatamente. É a conclusão que eu chego, gente. Para decidir Mas que ela- olha só, com Vai isso lá. que a Net traz, né, ainda trazendo alguns trechos do livro, essa síndrome da boazinha, ela fala sobre isso, né? Que a gente faz esses monólogos críticos assim em relação a nós mesmas, né? Eu deveria ter feito mais, eu deveria me sentir, por que que eu não me adapto, né? Trazendo para esse teu relato. Mas daí ela diz o seguinte: a cura, a compulsão por agradar não significa que você precise sacrificar ou mudar sua natureza generosa. Significa abrir mão de buscar a aprovação de todos. Essa coisa da validação, da aprovação, de sempre ter alguém dizendo assim, não, realmente tu é legal, Cláudia, realmente tu é bacana, Cláudia, realmente tu é competente, Cláudia. Cara, eu sei, mas alguém tem que me validar para eu realmente ser verdade isso. Ou eu vou também trazer um outro ponto, e daí estava atendendo um cliente esses dias e a gente tinha que pegar pesado. Eu digo pegar pesado assim, ter uma conversa adulta. Pegar pesado é nesse sentido. Uma conversa adulta com uma pessoa num cargo já de gestão, assim, gerencial. E ele disse assim, mas tu sabe, né? Tu é mulher, tu tem esse jeito que tu pode ser mais, mais querida com ele, né? E eu disse, poxa vida, o que é ser mais querida com ele? É não dizer a verdade? É ser boazinha, né? Então, isso nos ambientes corporativos, isso é muito comum. Vamos dar essa fala, que é uma fala, que tem que ser uma fala talvez mais direta, mas vamos dar para uma mulher, porque ela vai fazer de um jeitinho querido. E esse jeitinho, querida, não me remete, né, a não falar a verdade. Daí eu fui e perguntei, tá, mas o que disso aqui tudo que nós conversamos a gente não vai falar? Não, talvez assim, tu não fale para ele toda a verdade. E daí, de novo, vai para esse lugar de que nós mulheres, então a gente parece que vai mascarar as coisas. Ser boazinha significa silenciar verdades inconvenientes. Ai, Cíntia, eu tenho que ler esse teu resumo aqui. Eu achei o máximo, eu posso? Com certeza, isso a gente transcrevi É no do livro vídeo. da Chimamanda, Sim, né? é uma fala, numa palestra que ela estava, ela fez uma fala. Ela que é daí uma escritora nigeriana, Sim, né? teve no Brasil já, ela questiona muito as posições e os lugares de poder onde, né, a negritude está no Brasil, considerando a população negra que a gente tem, mas ela não faz num aspecto de tensionalidade, ela fala muito assim do quanto a gente tem que ter consciência sobre isso, por que não, né? Aquela velha história do exercício de pescoço, de entrar nos lugares e tu vê aonde tu vê os teus iguais. Então, ela diz De que ela ser tem muita- girafa. é isso aí. Ela diz que ela tem muita curiosidade quando ela vai para países que tem população negra, para entender. Ela disse, eu quero ver onde é que estão os meus iguais, né? E que ela chegou, então, num dos eventos que ela teve no Brasil, chegou e ela começou a ver as pessoas entrar. E ela viu, né, prioritariamente pessoas brancas entrando. E daí aqui, gente, não é uma apologia de não poder ter, mas é de entender que as pessoas negras que deveriam acessar
um conteúdo de qualidade, sendo ela Mas uma claro. escritora, não tem acesso a isso. Então, a gente está falando realmente de acesso à educação, à informação e não de tensionalidades, porque não é sobre isso, né? Por favor, não sejam boazinhas. Sejam bondosas. Bondade é uma régua de humanidade. Mas não sejam boazinhas. Ser boazinha é querer ser gostada sempre. E essa é uma aflição característica da socialização das mulheres. Ser boazinha significa silenciar verdades inconvenientes. Ser boazinha significa estar e deixar confortável. Ser boazinha significa abrir mão da coragem. Ser boazinha significa falar sobre paz, mas não sobre justiça. Não existe ser humano perfeito. A busca pela perfeição só vai atrapalhar. Não ajuda em nada ter a perfeição como parâmetro. Ser perfeita não tem que estar à frente de fazer o que é certo. Desejo a vocês tudo o que vocês desejam para si mesmas, desde que não cause danos aos outros. Uma pessoa agradadora, também conhecida como boazinha, é aquela que tem a necessidade de agradar aos outros, muitas vezes em detrimento de si mesma. Algumas características das pessoas agradadoras são: atenção! Agora é aquela hora. Espelho, pega o espelho. Sabe aqueles espelhinhos que a gente ganha nos eventos de mulheres, assim, para olhar para a pessoa mais linda do mundo, e aí você abre, está ali à sua frente? É essa hora. As pessoas agradadoras são estar sempre disposta a ajudar. Pensar nos outros em primeiro lugar. Querer corresponder às expectativas. Não criar conflitos. Nunca dizer não. Ganha o quê quem fez bingo? Tudo isso, como Ah, dizia eu um esqueci colega de meu, trazer o bingo. para no fim da vida a gente ganhar aquela coroa Flores! onde está escrito saudades. Gente, é isso. É Tinha um isso. colega na universidade que dizia: para que a gente está fazendo isso tudo? Meu Deus, tudo isso para quê? Para no final a gente ganhar aquela coroa de flores. E escrito, realmente, saudades eternas. É, Pois é. é louco Mas isso, sabe, né? Cláudia, que essa mulher, porque tu disse que tu tem a solução para ela, né? É Não, interessante. é triste dizer, né, que a solução está no outro, né? Isso Pois também é, não dele é, fazer não é... terapia. Às vezes, sim, eu acompanho homens que fazem lindas transições na terapia, de retorno a si mesmos, porque eles também foram construídos Claro. como homens padrão dentro de uma cultura que exige um comportamento típico masculino. Grotesco. E ela, veja só, ela é colocada quase que contra a parede para que ela decide se ela se submete a esse padrão de casamento, né, por um companheiro jovem, digamos. Poxa, mas ok, a gente leva isso adiante se você mudar. Se você aceitar, significa isso. E o que é o drama, então, da mulher nessas horas, muitas vezes? Ela não sabe se ela fica ou se ela vai, porque ela não sabe se ela vai suportar isso, porque ela se conhecendo, ela vai ser desobediente. E aí, o que se critica, então? É que ela vai reclamar, ela vai ficar nervosa, ranzinza. E aí é aquela mulher reclamona, de quem se diz que nunca está satisfeita, que fica reclamando, que o cara não faz as coisas, ela vai ser a chata, então ela vai ganhar todos esses títulos. Os adjetivos Esses adjetivos. ruins E aí são o que dela. e aí o drama dela é um pouco, o conflito é em si, porque ela, nesse drama, ela não consegue pensar como propor também para ele uma exigência de mudança. Ali, para mim, tá uma das coisas. Claro. E quais O são? Porque eu conversar. perguntei para ela, e quais são as suas necessidades? Quais seriam as suas exigências para ficar nesse relacionamento? E aí ela não, muito na hora, Não tinha pensado pois sobre não isso. sei, será Não que... tinha Pois é, verbalizado. aí que tá. Então, você também deve entrar com as suas demandas. O que você quer? Mais participação dele? Mudança de comportamento dele? Qual é a contrapartida? Eu tinha acabado de escrever aqui muito exigente, por quê? Porque eu estava refletindo sobre o padrão social, cultural de felicidade e de sucesso das mulheres. E aí eu me remeto assim a várias memórias que eu tenho
de diálogos com outras mulheres, em que se fala justamente daquela mulher que daqui a pouco está em busca ou nem está em busca de um relacionamento, ou as outras entendem que está, e aí vem aquela fala assim: ai, mas nunca dá certo, ai, de novo não deu certo, "Ah, mas ela não tem sorte. Não, e daí vai, daqui a pouco chega nessa parte. Mas é que ela é exigente demais. Ela não se adapta. Ela não. Né, aquela Aceita. coisa como se dependesse da mulher, esse enquadramento na caixinha, para que ela seja feliz, entre aspas, num relacionamento. Como se o relacionamento amoroso fosse uma condição para ser vista como tendo a sua plenitude, alcançando a felicidade, o sucesso, construindo uma família, que também é um padrão social, né? De ter que Eu não tenho ter essa visto- escolha. Eu tenho visto vários pensamentos nesse sentido. E eu fiz a aquisição de um livro que eu acho que a gente pode até daqui a pouco abordar num outro momento, que é Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça de Mulheres Apaixonadas. Uau! E a autora fala... Não sei se teremos coragem. Ai, eu amo esse tema. Teremos coragem. Já estou aqui, é o próximo que a gente vai Pode gravar daqui a ser. pouco. Porque, na realidade, assim, em nenhum momento a autora está tentando Instigar, incentivar. incentivar qualquer coisa, mas fazer refletir sobre essas questões, assim. Sim. Tá, mas por que as mulheres estão se sujeitando a isso, né? Disputas, é violência, é manipulação, é traição, por causa de homens que, tipo assim, olha o perfil do homem, mas que homem é esse para fazer isso contigo? Só porque tu acha que tu tem que ter uma relação monogâmica com alguém, tu aceita isso. Então, é essa discussão, assim, e tem a ver com isso que a gente está tratando aqui, que é a questão de ser boazinha. Eu gostei da forma como ela colocou, agradadora. Agradadora. Mas é o papel das mulheres, o papel social das mulheres é relegado às mulheres o papel de fazer o casamento dar certo. Então, Boa, elas têm Cada essa um nasce, tarefa. cada E cada quando um o nasce casamento com o não uma dá fracasso é certo, só delas, né? Gente, por favor, os homens já têm o órgão, né? As mulheres que tenham todo o resto, então é isso? Né? Eles vêm com aquilo ali e nós temos que resolver todo o resto da relação. Parece que um pouco tem essa facilidade, né? Essa facilidade que os homens precisam entrar com muito pouco, né? Às vezes é bem pouquinho. Não podia perder a piada. Não, Foi mal, foi Vai mal. lá, Cíntia, Deixa você eu puxou. ficando bem, Você né? puxou aí. Não, mas eu queria trazer Ah. também mais um pouquinho. Hoje eu trouxe alguns conteúdos, assim. né? Mas deve ser. Hoje é bom, é bom. E continuando nessa linha, acho que a gente também pode trazer para quem está nos ouvindo, as mulheres que estão nos acompanhando e os homens também que estão se preparando aí para serem melhores companheiros. Que parceiros, aguentam nos amigos. ouvir Não, calados. Mas pode mandar participação que a gente Pode. aceita, tá tudo certo, né? E acho que passa também muito, que nem a Net diz, a gente tem esse padrão pelo qual a gente vem, né? E a gente está tentando aí ser um pouquinho, ir mais à luta do que ir para o céu, né? No sentido aí do texto, mas quando a gente trabalha também sobre nós, o que a gente se reconhece. A gente fala bastante de autoconhecimento e eu acho que esse é um exercício que a gente vai fazer assim, até o dia de ganhar a coroa a gente já está fazendo. Até porque a gente vai mudar o tempo todo, Nosso então não objetivo é adianta. ganhar várias. O me conhecer há 2 anos atrás não adianta mais nada. E daí eu tenho uma premissa que fala dos 3A, né? Autoestima, autoeficácia e autocompaixão. E eu acho muito legal quando a gente olha para isso no universo feminino, que é a gente falar dessa autoestima, essa capacidade mesmo que a gente tem de dar valor para nós, de olhar para nós, e que nem tu estava dizendo antes, mas a pessoa diz, tu é isso, tu é aquilo, pô, eu sou mesmo, não preciso que alguém me diga, eu reconhecer, né? E se a gente valoriza isso, e é difícil, eu confesso que para mim tem momentos assim onde isso nem existe, nem passa. E Cíntia, desculpa interromper o teu raciocínio, não perde o fio da Não, meada, vamos mas lá. assim, ó, me remeteu a outra memória, algo que eu observo com muita frequência, que é a dificuldade das mulheres de se apresentarem como empresárias. Eu tenho um salão, Tem um eu negocinho. tenho um negocinho, eu Mas tenho se uma é padaria. o cara já eu sou um empreendedor, Eu um sou visionário, CEO da empresa tal, é a única pessoa, é MEI, é CEO. CEO da empresa. Exato, Vai dizer que Se não é vende- assim. se bem vender. assim, se vender,
Então, acho que é essa coisa da gente acreditar em nós, e é difícil, é um exercício, por isso que eu sempre digo assim, as mulheres se fortalecendo, acho que é onde a gente consegue trabalhar isso, porque às vezes a gente precisa, quando uma tá lá, é nosso exercício da bicicletinha, né? Quando- Autoestima. A autoestima, autoeficácia, crença na sua capacidade de ter sucesso em algo. E isso aqui eu acho que às vezes a gente não fica prestando atenção nisso, né? É E quanto desconstruir. talento tem, quanto talento a gente tem, né? E às vezes a gente não faz isso, sei lá, tá no brilho aí, precisa, né? E a autocompaixão, né? Que é essa coisa da gente olhar para nós realmente com generosidade, que a gente precisa ter mais, aquele exercício, não fazer o exercício do chicote, sim, do abraço, né? De tá Abraçar as mais- dificuldades, os Isso aí, sofrimentos, né? Então, eu acho que quando tu começa a olhar para isso, tu te reconhece e não precisa agradar tanto os outros, porque tu tá cuidando de ti. Eu acho que esses seriam pontos onde a gente poderia, assim, sabe, transitar como, né, nós mulheres, de assim, eu tenho realmente de trabalhar um pouquinho a minha autoconfiança, minha autoestima, minha autoeficácia, para que eu possa estar mais em condição de dizer os nãos que são necessários, de não agradar tanto, de ter as conversas necessárias, mesmo que esteja lá usando toda a técnica da CNV, que as pessoas vão vir me criticar e eu vou suportar, porque eu sei que eu estou fazendo melhor dentro das condições que eu tenho, mas eu me reconheço como, né, plena para isso. Só que plenitude é difícil, né? Agora falando em comunicação não violenta, né? Como a comunicação ela é violenta com as meninas, e eu penso assim, quando a gente fala, né, da autoestima, eu tô sem óculos aqui, autoeficácia e Ele tá ali, ó. autocompaixão. Até É eu um botar, objeto decorativo na mesa. até eu colocar. Eu tenho, Eu tava aqui. há um tempo atrás eu lia muito sobre o autossacrifício das mulheres, como as mulheres se autossacrificam. E como é desconstruída a imagem que as mulheres, as meninas poderiam ter de si mesma, né? Como primeiro ela é violentamente agredida, né? Destruída, a autoimagem positiva, e depois, ao longo da vida, a gente precisa resgatar. E aí me vem à mente uma menina que eu atendi há pouco tempo, que tinha 12 anos, e eu perguntava para ela sobre a autoestima. O que você gosta em você? Nada. Uau, nossa. Nada. Nada. Ela respondia de uma maneira com uma certa fúria, né? E ela dizia, como na escola, tudo que criticam nela na escola. Aquele bullying, assim, que rola ali, normal, né? Que nada nela, enfim, ela é uma menina bonita, né? Só que ela acha tudo nela, ela acha feio. E aí a gente vai lá atrás, olha, ela tem 12 anos, ela tá lá atrás, olhando para as nossas gerações aqui. São as meninas que estão começando a vida, cuja autoestima já foi destruída. Então, imagina o processo que ela precisa para ela reconstruir o ser que ela é, porque ele já foi destruído. E aí, como é forte o trabalhoso. papel, e aí não é colocar mais um compromisso para as mulheres, e sim mostrar uma oportunidade que nós temos de inspirar outras mulheres. E a gente se vê nesse papel, né, que eu considero de muita responsabilidade, mas o quanto qualquer mulher pode fazer isso. E foi muito engraçado, porque eu brinco, volta e meia, o universo conspira ou inspira, né? Porque a Nete falou do óculos, e se eu mostrar para vocês o que eu tinha aqui preparado, eu tinha aqui um material da ótica Suzy, onde justamente o que me chamou a atenção é a questão da mãe e filha fazendo frente ao negócio, né? E aí eu fiquei refletindo o quanto uma mãe pode inspirar a sua filha nesse protagonismo de ser empreendedora, de ir em busca dos seus sonhos. E aí eu tava com isso, eu ia entrar com esse assunto, a Nete falou do óculos, eu disse, gente, é o ambiente, né? E essa semana, os últimos dias, quando eu participei do Mulheres e Negócios, né, em Lajeado, da Pipocando Marketing, foi muito louco também, estávamos numa mesa, no momento de uma das rodadas, e era um momento de sortear o café, né? A proposta muito bacana de que o networking fosse adiante daquele momento, a Nete estava lá, né? E naquele momento eu olhei para a mesa
as pessoas que estavam comigo na mesa e eu pensei, eu quero me conectar com estas duas pessoas, porque era algo que eu já tinha visualizado, duas pessoas que eu conhecia, que eu admiro profissionalmente, pessoalmente, em vários sentidos, apesar do pouco que eu conheço. E adivinha o que aconteceu? Eu sorteei Sorteou. uma e a outra me sorteou. Engraçado. Ai, que Comigo maravilha! aconteceu uma coisa bem Muito parecida. louco. Eram 8 pessoas, eram justamente aquelas duas. Ah, que legal. Eu vou começar a me Sim, Tu também conectar. escolheu? Que bonito. Tu também Sim, escolheu? Aconteceu uma coisa muito Olha, o parecida. poder da na minha mente. vez. Ah, e agora É vocês me verdade. dão licença, porque eu vou fazer uma mentalização de Vai 6 fazer um- números. 6 números Mega que eu quero Sena. me conectar com as Com as bolinhas bolinhas. lá do sorteio. Que legal. Isso pode ser bondosa contigo, talvez, mas não sei se Ah, é tão mas- bondosa assim. Mas eu seria boazinha com vocês. Ótimo. Sem limites, de Vai, verdade. vai, eu vou começar a ajudar a pensar, a mentalizar aqui. Não. Mas antes de encerrar esse podcast, a Nete vai ter que provar desse bolinho ali da Lebabi saudável, Ai, porque hoje eu me sério? puxei assim para agradar. Que lebabi. E olha só, não, brincadeira, não é obrigação, né? É glúten. sem glúten, sem leite, tá? Uhum. Mas sem Óbvio. compromisso também, Não, tá? mas É eu vou só pra, provar. Sem é só pra glúten, sem informar. leite, sem compromisso. Eu tô só É esperando só pra você informar, é só pra terminar. informar. Queria esperar você terminar a apresentação. Exato, é só Nossa. isso Aqui, mesmo, bom. olha. Então pode mais. Pode mais. Pode mais bondade. Pode menos glúten, Pode mais bolo sem glúten. pode menos leite. Pode. Pode Pode mais. mais. Pode mais conversas. Pode mais apoiar umas às outras. E acho que pode mais entender o limite da bondade. O limite entre bondade e ser agradadora. Pode desobedecer mais os padrões impostos pela sociedade Ir que à nos luta. fizeram boazinhas. E o céu que espere. Pode dar dica de um exercício, então? Claro. Certamente. Olha só, tem uma atividade que eu gosto de trazer nas mentorias, que é um mini experimento, que é como se eu fosse autoconfiante por um dia, sabe? Às vezes a gente tem essa dificuldade, assim, então sempre sugiro. Parênteses, esqueci de fazer o... Vai te enfiar embaixo da mesa também, não? Muito bom, continua. E vamos lá. Então, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que tenha assim esse momento, se permita, né? Sabe aquela pessoa que tu admira, que tu acha que assim, nossa, queria ser que nem essa pessoa e não tem problema modelar, porque isso não tem a ver com inveja, isso tem a ver com o que a Lu falou, inspirar, né? Aquela pessoa que tu modelas, vou me comportar, vou ter os trejeitos daquela pessoa por um dia, se permita isso. Porque isso também vai trabalhando a gente, é isso que nós estamos falando aqui, né? Eu vou mentalizar. E vai botando todo o corpo em vibração, a estrutura aí, caminha do mesmo jeito, tem os trejeitos dessa pessoa para trabalhar a autoconfiança. Porque você merece, você pode e você tem que ser confiante. Olha só. Olha, gostei. Que encerramento. Eu achei tava que foi. pensando aqui como não ser confiante um dia, e aí eu mudei a estratégia. Eu pensei, não, eu quero ser um dia a Cláudia, para eu correr, fazer bastante academia, mais do que eu faço. Eu quero ser um dia a Nete para construir linhas de raciocínio muito bem embasadas, poeticamente e contextualizadas no universo. E eu quero ser um dia de Cíntia por essa conexão, essa habilidade de dizer o que precisa ser dito de uma forma bondosa e não boazinha. Gente, Olha me senti feliz agora. Luciana, não, Nós gente, vamos queremos retribuir. O que vamos falar Essa hora que Luciana? acaba o podcast. Ah, Não, eu quero ouvir, eu quero ouvir. eu gostaria muito de ser também um pouco de cada uma de vocês por dia. Mas para não ficar repetindo a Luciana, assim, e a Luciana eu não ia conseguir ser por um dia. Não, Eu ia precisar de 5 para fazer o que ela faz por um dia. é uma ousadia, uma coragem. Ainda com condição de ser feliz ao mesmo tempo. Essa é a melhor parte. Ah, a mais tão importante bom, também. Tão bom. Eu nunca vi a Luciana desanimada. Isso mas incomoda é algumas uma pessoas. capacidade. É verdade. Eu já ouvi Porque isso. Eu isso é fico com poder. raiva, que tu Mas sempre tá bem. Eu acho que o poder, exatamente, é um poder. É um poder conseguir se colocar bem. Porque isso é controle. É um poder sobre Isso a eu mente. acho muito bonito. Isso é um poder. Isso é muito lindo teu. Porque tu tem uma capacidade de ter um controle sempre. Para não que seja... Isso não é falso. Isso é uma capacidade de controle, de conduzir processos, de estar diante das pessoas em todos os momentos como alguém que é ali uma profissional e uma pessoa ao mesmo tempo. Porque isso também é teu.
Obrigada. Gente, Uau. nós podemos fazer um pod mais só sobre isso. Eu acho que é um tema muito bem... legal. Tá valendo, tá valendo. Aí eu Então não tá. vou dizer que eu quero ser da Luciana um dia, assim, ter mais esse poder de conexão que ela tem das pessoas. Eu falo que eu gosto de conectar, mas ela tem uma generosidade para conectar pessoas. Eu quero queria ter a desenvolver voz da mais isso. Cíntia. A Cíntia fala de qualquer assunto de uma maneira tão agradável de ouvir. Mas você já te escutou, é uma coisa Anete? linda, é uma coisa... Você já Não, te eu nunca escutou? me escutei. Pois é, você Pois fala é. também. Vou de te uma mandar o forma link muito do podcast. agradável. É muito agradável Não, também. pois, obrigada. Eu Não, acho... e aí eu queria ter o humor da Cláudia. Não, Aí seria perfeito. não perder a A piada inteligência, a nunca, que adoro, perspicácia e a rapidez. E o Raciocínio. humor ao mesmo tempo. Inteligência, perspicácia, rapidez, humor, tudo junto. Vou contar uma Que coisa para vocês. bonita tua, eu acho Que eu fantástico. recebi uma definição, assim, de uma profissional. Não, agora é Ó. sério. Agora, Uma profissional, tá, da área da saúde mental, que me disse o seguinte, que eu tenho um cérebro de Ferrari, mas que eu tenho um coração de Fusca. Eu choro. Vamos fazer o seguinte, lindo, vamos fazer o coisa seguinte, linda. deixar o coraçãozinho funcionando só pro corpo e usar o cérebro, né, gente? Eu cheguei a essa A conclusão. receita da felicidade. Por que que Poder eu tô sobre a mente. Por que eu tô indo pra academia? Imagina, um cérebro de Ferrari, um carrão, coração a gente esquece. Deixa pra lá. Deixa pra lá, mas assiste o podcast. É isso aí.